Para você ligado na programação do Abordo Notícias, onde você estiver, presta atenção. Oposição usará racha do governo com o Congresso para emplacar a anistia. O Congresso Nacional está pegando fogo, tanto a Câmara quanto o Senado declarou guerra a Luiz Inácio Lula da Silva. O bicho tá pegando, hein? O bicho tá pegando! E aí, meus queridos, eu falei aqui, a oposição tem que usar isso. A direita tem que saber muito bem a aproveitar esse momento. E tudo coincidindo com a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Depois de uma reunião estratégica do PL realizada nesta segunda-feira, dia 24 de novembro, adiantada em razão da prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro, integrantes da legenda sinalizaram que podem aproveitar a crise entre o governo e o legislativo para emplacar a pauta da anistia. Uma proposta que vem sendo articulada pela oposição desde o início do ano, mas que até agora ainda não foi aprovada. A oposição aposta que a divisão entre Lula e a cúpula do Congresso será a alavanca para que avancem a proposta de anistia, explorando fissuras para conquistar apoios. Segundo um desses membros, a anistia pode ser pautada a qualquer momento, pois tem voto. A prisão de Bolsonaro precipitou a mobilização do partido na sede nacional do PL em Brasília. Estiveram Michele Bolsonaro e 3 filhos do ex-presidente, além de parlamentares da legenda. Um dos principais temas do encontro foi justamente destravar a pauta da anistia. Então, esse é o momento, eu estou falando isso desde a semana passada, desde o começo da semana passada, é o momento de destravar a anistia que vem ganhando força e vem com tudo. Flávio Bolsonaro, PL da anistia é o foco e não ocorrerá acordo por dosimetria. Esse Paulinho da Força exatamente, é Paulinho da Força sindical, né? Esse cara, ele já perdeu o rumo faz tempo. A gente já noticiou aqui que ele até chegou a se arrepender. O cara se arrependeu, meus queridos. Se arrependeu de ter assumido a responsabilidade desse PL da anistia, que ele acabou mudando o nome para PL da dosimetria. A oposição não aceita isso e a oposição está indo para cima. Comenta anistia já, o número do seu like e anistia já. Na tela do Abordo Notícias está o senador Flávio Bolsonaro, os parlamentares de oposição, os parlamentares de direita, falando após essa reunião bombástica e o retorno da anistia explodiu. E saímos daqui com a voz uníssona que o nosso objetivo único a partir desse momento é a aprovação do projeto de lei de anistia na Câmara dos Deputados e em tendo êxito na sequência, obviamente, no Senado Federal. Não abrimos mão de buscar isentar essas punições dessas punições absurdas que estão sendo impostas a pessoas inocentes, ainda mais depois desse último ato, essa decisão de tirar o presidente Bolsonaro da prisão domiciliar com base na intolerância religiosa. Eu fiz um chamado para orar pelo presidente Bolsonaro, pela sua saúde, por justiça, e de uma forma mirabolante. O que nós vimos foi isso ser transformado, ser criminalizado. Fomos acusados de metodologia de uma organização criminosa por querer orar, exercer o nosso direito constitucional sagrado de reunião e de direito ao culto. Isso a gente não vai abrir mão e que isso sirva de alerta a todas as lideranças religiosas deste país, que se não abrirem o olho agora, amanhã será tarde demais. Não podemos abrir mão de mais essa garantia constitucional que nós temos. Uma coisa impossível de acontecer, que seria uma suposta fuga do presidente Bolsonaro, esse motivo esdrúxulo, covarde e inconstitucional foi usado para criminalizar a liberdade de religião no nosso país. Tanto é
que aconteceu a vigília, fizemos as orações e depois foram todos para casa de uma forma pacífica, contrariando o que ele botou no papel. Porque na cabeça dele, eu acho que ele nos mede pela sua régua, ele entendeu que isso seria um primeiro momento para começarmos a mobilizar acampamentos e permanência de pessoas nas ruas, em especial próxima à residência do presidente Bolsonaro, o que nunca passou pela nossa cabeça, mas ele entendeu que ele tem um poder, parece, né, muito sobrenatural de saber o que vai acontecer no futuro. Errou mais essa previsão, porque nós nunca tivemos a intenção de fazer nenhum tumulto próximo ao condomínio do presidente Bolsonaro, mas sim orar, porque nós acreditamos, fomos buscar força na nossa fé para atravessar esse momento difícil. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo, esse é o senador Flávio Bolsonaro botando para quebrar, e eu vou trazer para você também as falas de outros parlamentares após essa reunião do PL. A situação vai pegar fogo e, obviamente, eu estou aqui na torcida pela anistia, assim como você. Comenta agora, 7 é o número da perfeição, 7 e anistia já. Comenta 07, 7, ou o numeral 7, fique à vontade, comente 7 e anistia já. Comenta aí 7, anistia já. A gente começa com o nosso querido deputado Gustavo Gaye botando para quebrar aqui no programa. Acabei de sair da reunião agora do PL, nós tivemos aí uma participação maciça de deputados e senadores, inclusive deputados estaduais e vereadores do Brasil inteiro participaram. Foi uma reunião, gente, de 3 horas e meia, onde nós debatemos qual seria o melhor caminho, o melhor procedimento a ser tomado nesse momento. E a nossa conclusão é, quarta-feira nós vamos votar a anistia. O Hugo Mota iria viajar, cancelou a sua viagem, ele iria para a Itália para encontrar com o Papa, decidiu ficar, porque ele entendeu que esse momento é um momento muito importante. Peraí, para. Já você vai ver o vídeo todo. Você sabe que o PL, que o Bolsonaro apoiou o Hugo Mota a ser presidente da Câmara dos Deputados, porque a primeira vice-presidência seria do PL. Vocês concordam comigo? Aliás, vocês se lembram, né? E, realmente, a primeira vice-presidência da Câmara dos Deputados é do PL. Deputado Altineu Cortes, ou Cortes. Ele é um parlamentar bolsonarista, aliado da família, e ele prometeu, na primeira viagem internacional do Hugo Mota, onde ele assumiria a presidência da Câmara dos Deputados, pautar a anistia. Aí o Hugo Mota desistiu. Será que o Hugo Mota vai pautar mesmo, ô Gaye? Esse cara nem saiu do Brasil para não deixar o Altineu pautar, hein? Olha lá, hein? Olha lá. Porque agora era a hora da oposição ir lá, através do presidente Altineu Cortes, porque ele deixando o país, o Altineu assume a presidência. Olha lá, hein? Era a hora de, pá! Vamos ver se pauta mesmo, hein? Ânimo lá em cima, viu, galera? Ânimo lá em cima! Anistia já. Quarta-feira? Então vamos ver. Então, não dá tempo de fazer uma manifestação, de fazer uma mobilização popular até quarta-feira, que é depois de amanhã. O que nós precisamos? De oração. Nós precisamos que todo mundo, todas as cidades, todos os estados do Brasil se curvem, dobrem os joelhos em oração para que a gente consiga os votos necessários. Segundo, mobilização com os deputados dos seus estados. Eu preciso, e isso é muito importante que vocês escutem. Por favor, fale com os deputados dos seus estados. Peça para que eles, nesse momento, pensem no Brasil, pensem em acabar com o sofrimento de um homem inocente, que nós temos agora uma possibilidade de avançar em acabar com essa injustiça. Então entre nas redes sociais dos seus deputados, ligue no gabinete, mande e-mail, converse de forma educada, sem ataque, sem agressão, e implore, peça, por favor, que nós consigamos os votos necessários para a gente poder aprovar a anistia. Esse é o passo número 1, se tornou a coisa mais importante no Brasil, para nós, para todo mundo agora. Segundo passo, esse é o momento de união, é o momento de deixar de lado todas as desavenças, picuinhas pessoais, regionais, quem é mais à direita de que não sei quem é mais bolsonarista, não. Esse é o momento de todo mundo
falar junto nesta pauta da anistia. Quarta-feira ela vai ser apreciada. Quarta-feira a gente tem chance de dar o primeiro passo. Já estamos articulando com o Senado para que seja aprovado também no Senado. Então é isso, pessoal. Não dá tempo de fazer uma mobilização. É depois de amanhã a votação da anistia. Nós temos certeza que nós vamos conseguir, se todo mundo trabalhar nesse momento. A gente precisa de cada um de vocês falar com seus deputados, com os seus senadores, já preparando para quando chegar no Senado, para que a gente aprove a anistia. É isso, continuamos aqui trabalhando. Vai ser uma semana difícil, eu tenho certeza disso, mas as maiores vitórias da humanidade nunca foram fáceis. Então, ore por nós, ore para que a gente consiga aprovar a anistia e fale com os deputados dos seus estados para a gente ter os votos necessários para aprovar a anistia. Muito bem, meus queridos, anistia ampla, geral e irrestrita. A hora é agora. Aproveitar que Luiz Inácio Lula da Silva está destruído lá no Congresso Nacional. Olha aí, está destruído, está rachado com Alcolumbre, está rachado com o Hugo Mota. Inclusive, o Hugo Mota explodiu contra o Lindinho. Vocês estão sabendo disso, né? Pois é, eu já vou... Eu vou trazer já sobre esse racha, mas antes, essa informação aqui ela é pertinente, tá bem? O PL definiu Flávio como interlocutor de Bolsonaro na cadeia, tá bem? O PL define que o senador será o interlocutor político de seu pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então é ele que vai fazer a ponte, que vai fazer as conversas com o Bolsonaro. Eu fico feliz por isso, porque é alguém de confiança. E vamos ver se para aquela palhaçada que pega um Ciro Nogueira da vida, vai lá visitar o Bolsonaro, aí ele sai, não, o Bolsonaro falou pra mim que o candidato é o Tarcísio. Olha, estive conversando com o presidente e o candidato é o Tarcísio. Ah, mas por que o Bolsonaro não falou ainda? Não, porque vai ser anunciado só no ano que vem. Puta merda, meu! Falador dos infernos. Pra frente. Flávio e também o Rogério Marinho procuraram Mota após a prisão de Bolsonaro. Em reunião do PL, Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho detalharam que procuraram Mota para pedir pela votação da anistia na Câmara. Mais uma vez, lembrar aos senhores, senhoras que acompanham o nosso canal que esse é o momento, é a hora de explodir a anistia. Eu vou trazer o deputado Marcon falando sobre isso e depois eu vou falar aqui sobre o racha explosivo que está rodando lá na Câmara e no Senado. Luiz Inácio Lula da Silva vai tomar na cabeça. Presta atenção, aí está o deputado deputado Marcon, Maurício Marcon, direto de Brasília, ele que é deputado do PL do Rio Grande do Sul. Pessoal, saindo aqui da nossa reunião do PL, passando para vocês aí as impressões. Primeira coisa sobre a obstrução. Não haverá obstrução, pelo menos essa semana. Foi decidido que nós não faremos obstrução, porque há uma conversa avançada com os líderes e os presidentes das duas casas para que seja pautada a anistia. Então a gente, ao longo dessa semana, na terça e na quarta-feira, deve ter essa abertura para votação. Como vocês sabem, há votos suficientes. Nós continuaremos com a ideia da anistia, a gente vai apresentar pelo Partido Liberal um substitutivo ali de manter o texto original, que não é a dosimetria, a anistia, e a gente continua acreditando que há votos para isso. Então, muita união, foi falado muita união neste momento de dificuldade, de diversidade, não só do Partido Liberal, mas como todos os cidadãos brasileiros de bem. A gente sabe o que está enfrentando e a gente vai vencer juntos. Então, se tem uma conversa adiantada com líderes de outros partidos, onde se tem esse entendimento da questão de pautar e da aprovação. Então, não haverá obstrução. Essa foi a principal discussão que a gente teve, nesse sentido que há, então, essa conversa e este sentimento que pode ser aprovada a anistia nesta semana. Saiu do presidente Bolsonaro, a Michele comentou conosco, bastante debilitado, ele tem problema de cometer um refluxo de voltar quando ele vomita para os pulmões, e ela cuidava muito dele à noite, nesse sentido, tinha que virar ele, enfim, agora não vou me lembrar da palavra, mas assim, a gente pode engolir, ir para os pulmões
refluxo, enfim, não sou médico também, vocês entenderem. Então ela está bastante preocupada com a questão da saúde do presidente, homem de mais de 70 anos, enfim. Então o que está sendo feito pelo Alexandre de Moraes é mesmo colocando em risco a vida do presidente Jair Bolsonaro. Então muita unidade, essa semana vai ser pautada a anistia, há essa conversa adiantada, a gente está bastante otimista, então não haverá obstrução, se Deus quiser será aprovado nas duas casas esse projeto que a gente tem lutado aí há muito tempo. Muito bem, para você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor Sebastião Coelho também explodindo aí, fazendo uma mega convocação para manifestações no Brasil inteiro, paralisação, se possível, para aprovar a anistia. Como disse o Gaia, não há tempo para a gente fazer uma manifestação, é quarta-feira que eles querem aprovar, mas vamos, queridos, pressionar os parlamentares, vamos, você que é de Brasília, você que pode ir lá para frente da Superintendência da Polícia Federal, tá bem? Eu vi pessoas dizendo, você fica atrás do celular aí, cobrando por manifestação, vem pra Brasília. Primeiro que eu não fico atrás do celular, porque aqui é um estúdio, a gente tem toda uma estrutura, né? Ninguém faz live aqui pelo celular. Não sei se era comigo que estava falando. E segundo que sim, é o meu trabalho cobrar manifestação, é o meu trabalho cobrir, é o meu trabalho. Então, enquanto eu tiver microfone, câmera, ambiente para trabalhar, eu vou cobrar aquilo que eu achar necessário. Exatamente. Vai votar na quarta, ok. Se der algum indício na quarta-feira, convoca o povo para ir pra rua no final de semana. E eu já convoco você para ir lá pra frente da sede na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Você que pode e você que não pode, faça um esforço. Nós precisamos da anistia, precisamos mostrar para o Congresso Nacional que o povo está com o Bolsonaro. Se você tem acesso ao seu parlamentar, se não tem, entre no site da Câmara, lá você vai conseguir o e-mail, o telefone do gabinete do parlamentar do seu estado, pega uma lista, descubra, você sabe pelo menos os nomes, descubra quem são os parlamentares do seu estado, mande e-mail, ligue, tire meia hora do seu dia para você fazer isso. É pelos presos políticos, é por Jair Messias Bolsonaro. Aqui está ele, Paulo Bilinski, também cobrando, lutando pela anistia. Quarta-feira nós vamos votar a anistia. Não tem outro jeito de tirar o presidente Bolsonaro da cadeia e também todos os outros patriotas que estão sendo perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal. O que eu preciso de vocês? Esse é o momento de união, conscientização. Vamos todos orar pelo nosso presidente, orar pelos deputados federais e cobrar o posicionamento que já foi dito pela Câmara dos Deputados quando votou a urgência do projeto. 311 deputados a favor da urgência do projeto da anistia. Nós precisamos de todos esses votos. Quarta-feira é a última chance que a gente tem de tirar o presidente da cadeia. Muito bem, meus amores, esse é o Paulo Bilinski cobrando. Eu vou, parafrasear o que ele disse, que pode ser que o YouTube remova o vídeo dele por conta dessa música. Eu já falei várias vezes, parlamentares de direita, tirem essas músicas com direitos autorais. Vocês arregaçam o nosso canal, vocês fazem um vídeo maravilhoso, colocam uma música com direito autoral, arrebenta o nosso canal, a gente quer ajudar, a gente quer divulgar vídeos do pastor Silas Malafaia mesmo. Eu parei de trazer aqui no programa, porque coloca a música que tem direito autoral. Lá no TikTok, lá no Instagram não tem direito autoral, mas aqui no YouTube tem. Por quê? O TikTok não paga ninguém para fazer live, mas o YouTube paga. Então, se eu recebo em cima de uma música de alguém, vocês entenderam como é que é a coisa? Então não pode, parem com isso. Mas o YouTube pode remover esse vídeo e aí vai ficar um corte e você vai ver eu falando agora. Paulo Bilinski está convocando e anunciando, vem com força total a anistia ampla, geral e restrita na próxima quarta-feira, tá bem? Portanto, amanhã, tá bem? Nós já estamos aí vivendo, né, a terça-feira praticamente, então, portanto, amanhã o bicho vai pegar nesta quarta-feira no Congresso Nacional. Presta atenção aqui, como eu disse, esse é o momento, olha aí, na tela do A Bordo, Mota rompe com o líder do PT e agrava atrito entre Planalto e o Congresso Nacional. Eu espero, minha gente, de coração, que Hugo Mota não esteja usando a anistia
para ameaçar o Planalto, para ameaçar Luiz Inácio, e Luiz Inácio, vamos conversar, meu filho, tá? Eu espero que realmente as expectativas da direita brasileira sejam alcançadas essa semana. O estopim, a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Eu espero, tá? Mas vamos lá. Interlocutores afirmam que o presidente da Câmara não acolherá mais nada que venha do líder do PT e prevêem clima ruim por bastante tempo. Eu quero que apagar esse fogo com gasolina. Se tiver querosene, a gente joga. Se tiver todo tipo de material inflamável, a gente coloca nessa briga. Daqui eu torço é pela briga. Eu não torço nem pelo líder do PT e nem por Hugo Mota, né? Que até aqui se mostrou ser um verdadeiro vacilão, né? Um bosta nágua que vai onde a água leva, né? É assim que, me desculpe a expressão, né? O cocô faz, não é? Não é assim? O cocô vai onde a água leva. Então aí está ele, e eu espero, tá bem, que realmente haja esse racha e que não estejam usando a anistia, porque nós estamos falando de coisa séria, nós estamos falando de pessoas que podem morrer na cadeia, de pessoas que podem morrer em casa, tá bem? E aí, meus queridos, a gente precisa dessa anistia. Não só pro Bolsonaro. Não só pro Bolsonaro. Tá? Não que eu torça por isso, né? Pela prisão do Bolsonaro, mas que seja o estopim para que o parlamento acorde. Que o parlamento acorde. Após rompimento, Lindenberg diz que a atitude de Hugo Mota é imatura. Olha quem falando de imaturidade, né? Ai, lindinho. Lindenberg Farinha, presidente da Câmara, disse não ter interesse em manter relações com o deputado. O afastamento ocorre depois de sucessivas discordâncias em pautas sensíveis ao Planalto. Aí está ele, eu me lembro muito bem que em uma dessas sessões aí, recentemente, ele disse, eu vou acionar o STF. E aí o Hugo Mota falou, o deputado tem toda a liberdade de fazer isso, como tem feito até aqui, dia sim, dia não, tem acionado o STF. Tudo pra ele, eu vou chamar o Xandão, não é? Eu vou pra mamãe STF, a Suprema Corte. Na tela do A Bordo, presta atenção. Eu tô trazendo pra você os rachas, a briga, a treta entre Lula, entre o Planalto e as duas casas, entre Senado, Câmara dos Deputados, entre Alcolumbre e também Hugo Mota. Alcolumbre se recusa a atender líder de Lula há dias. Romperam com os dois líderes. Esse é o líder do PT, o Jacques Wagner, lá no Senado. O Alcolumbre não quer atender o cara. Mandou até o cara excluir o número dele. A gente já falou essa matéria antes, agora o Metrópolis está ressuscitando essa conversa e realmente o negócio tá feio. Aí, antes, eu tava falando com você do Lindinho, o líder do PT na Câmara. Rompeu. Hugo Mota falou, não quero conversa com esse cara. E esse daqui também, o Alcolumbre falou, não me liga, meu. Apague o meu número. Não quero conversa com o PT. Rapaz, é mais um que eu torço pela briga. Por mim, coloque fogo, apague com gasolina. Se não tiver gasolina, a gente coloca diesel. Se não tiver diesel, a gente coloca lá era rato, qualquer coisa. Alcolumbre reage a aceno de Messias em meio ao debate por vaga no STF. Presidente do Senado defendia o nome do seu principal aliado, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, para ocupar a vaga na corte. Só que falhou, né? Aqui, ó. Deu ruim, Alcolumbre. Será que você vai fazer dar ruim para Lula também? Que vergonha seria para Lula mandar o nome agora do Jorge Messias para o Senado, e o Senado aqui, assim, ó, sabe? Pé na bunda do Jorge Messias. O Senado já fez isso com o DPU, Defensor Público da União, do Lula. Eu acho que foi o primeiro que o Lula indicou, só foi esse, né? E depois não sei, o outro, né? Acho que aprovou. Eu sei que o primeiro, o Senado, ó, e o cara
já tinha equipe de marketing, já tinha a sala, o cara já tava atuando, ó, pé na bunda, mandou pra PQP. Então, Alcolumbre, por favor, né? Me parece que eles estão nessa luta aí pra dar um pé na bunda do Messias. Resistência de Alcolumbre e a Messias irrita aliados de Lula. Não vai ceder a prerrogativa. Pessoas próximas ao presidente esperam o retorno do petista de Moçambique para se reunir novamente com o senador. A briga tá o seguinte, o Lula fala, eu não vou abrir mão da minha prerrogativa de escolher quem eu quero. E aí do outro lado está o Alcolumbre dizendo, se não for o Pacheco ou outro nome, a gente não vai aprovar. E aí, meus queridos, tá abrindo a porta dos infernos, tá bem? Diz que é irmão, né? Diz que é crente esse menino aí. Inclusive lá o terrivelmente evangélico, né? Ele diz que, né, meu irmão, vem pra cá. E assim sucessivamente aí, né? O negócio tá meio, né? Os gospel estão todo mundo junto aí com ele, né? Dizem, né? Crente até o capeta é. Senado fala em impeachment simbólico de Messias e sabatina só em 2026. Parece que eles vão cozinhar o galo. Já ouviu a expressão cozinhar o galo? Um galo é diferente você pegar um frango, né, de granja, colocar na panela, jogar você espirrou a água, jogou os temperos, 20 minutos está cozido, né? Agora já o galo, você vai cozinhando em fogo baixo, meu amor. E aí está ele, Senado fala em impeachment simbólico de Messias e sabatina só em 2026. Meus queridos, eu espero que tudo isso que o Senado está fazendo, que a Câmara dos Deputados está fazendo, que nós da direita possamos colher o resultado, aquilo que nós tanto queremos. Anistia ampla, geral e restrita, e que Hugo Mota e também Davi Alcolumbre, que estão em pé de guerra com Lula, não vá participar de um jantar, porque a gente já viu isso. Então, Arthur Lira, inspirador, grande aliado, conselheiro de Hugo Mota, botava pra quebrar, porque eu vou pautar vou pautar 5 CPI, vocês se lembram disso? Vou pautar 5 CPI da oposição. Ah, meu amor, era só o Lula chamar pra comer uma picanha argentina, pra comer uma lagosta, tomar uns copos de uísque, já era. Aí está também o Alcolumbre dizendo que vai pautar tudo aquilo que irrita o Lula. Tudo aquilo que vai contra o Palácio do Planalto de Lula agora, ele vai botar pra quebrar. Meus queridos, mais uma vez, eu espero mais uma vez falar isso. Eu espero que esses caras não estejam usando a oposição mais uma vez, porque já usaram para poder conseguir algo em benefício do seu grupão. Você sabe que essa galera é do Centrão e eu fico com o meu pé atrás, porque daqui a pouco o Lula faz assim, ó. E aí, meus queridos, rabinho, raçãozinha da boa, premium, não é? Raçãozinha top, no pezinho do comedouro aqui, neném, vem na mãozinha, senta no colinho do Luiz. Pela madrugada, tá? Eu espero que não aconteça isso, tá? Então o Senado tá falando em impeachment simbólico e sabatina, não é aprovar não, sabatina só em 2026. Tá faltando pouco tempo para 26, né? Um pouco mais aí de 2 meses. E aí, meus queridos, o que acontece? Para ganhar tempo, para daí meter o pé na bunda do Jorge Messias. A ideia é que nesse período amadureça uma maioria consistente contrária à sua indicação. Não é tipo assim, cozinhar o galo e deixar para o ano que vem aprovar, não. A ideia é conquistar novos senadores para expurgar o Jorge Messias, o office boy de Dona Dilma Rousseff. Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui para colocar na sequência para você. Enquanto isso, você mete o dedo no like. Enquanto isso, você ajuda o programa, colabora, abençoa o Aborda Notícias. Precisamos de você, precisamos da sua força financeira também.
através do Pix, qualquer valor. Ajude, abençoe o nosso programa. Dê essa força, fortaleça o nosso canal. Pessoal, eu estava acompanhando o nosso querido Alan dos Santos e ele falou algo sobre a anistia, tá bem? Eu achei que nesse ponto, né, aqui do programa, seria importante a gente parar de falar da anistia, parar de falar aí dessa briga do Congresso Nacional e falar sobre a Lei Magnitsky. Porque às vezes, né, nós estamos dizendo, não deu em nada. Será que não deu? Quais os resultados da Lei Magnitsky? A direita está colhendo os frutos. Você já parou para pensar? Ai, Fábio, até agora eu não vi nada, até agora eu não vi o Alexandre de Moraes implorando de joelho. Vou trazer para você o vídeo, tá bem? É mais um vídeo que eu espero que o YouTube não remova, né? Por conta de estar usando o vídeo, porque a gente dá os créditos aqui, mas por conta da música que tem no começo aí. Vamos lá. Na papuda, já estaria sofrendo, morrendo. Ele não tá porque o Estado tora. Sabe por que o pau tora? Preste muita atenção no que eu vou te mostrar agora. Ô Max, tem um ponto aqui agora, que eu tô vendo, vamos inclusive lá, no chat de algumas pessoas, né? O pessoal falando assim, não mudou nada. A Magnitsky, não mudou nada. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem dois grupos que falam que a anistia não mudou nada. Eu não tô dizendo vocês, tá? Magnitsky. Tem dois grupos que vão falar pra vocês que não mudou nada. Eu não tô dizendo vocês que estão sentindo a coisa com efeito devagar. Eu vou explicar por que o efeito é lento na percepção de vocês. Tem dois grupos que querem que diga que a Magnitsky não mudou nada. O grupo que não quer o Eduardo Bolsonaro ganhando força, e nisso inclui deputados que, inclusive, vieram aos Estados Unidos falar que nada nos Estados Unidos vai resolver o problema do Brasil. O Brasil tem que ser resolvido internamente, ou seja, ricos e o pessoalzinho que gosta realmente de falar por conta própria e não parecer que depende do Eduardo, tá? Esse grupo, vou ser bem honesto com vocês, é o grupo que não quer o Eduardo ganhando o louro de que ele segurou uma guilhotina no Brasil. O Eduardo segurou uma guilhotina no Brasil. Ah, como assim você está falando isso? O pai dele está preso. O pai dele era para estar morto, se não fosse Magnitsky. Porque ele já ia estar preso há muito tempo, já estaria na papuda, já estaria sofrendo, morrendo. Ele não está porque os Estados Unidos está de olho, tá? Então, o grupinho que não quer o efeito da Magnitsky sendo dito de maneira transparente, e os esquerdistas. Esses são esses dois grupos. Só dois grupos querem falar para vocês que a Magnitsky não resolveu nada. Por que a percepção da Magnitsky ela é diferente para quem está desesperado? Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Estamos no Conversa Timeline, nesse projeto da Rede Timeline, que a gente tem um sonho de ir para a TV, fazer um monte de trabalhos cinematográficos, seriado, filme, programas de variedades, não só de política, etc. Aí vamos dizer que o número de seguidores e o número de assinantes começa a cair drasticamente, por efeito de alguma coisa. Vamos chamar isso de efeito Magnitsky, mas voltados aqui para as nossas assinaturas. A gente tem um tempo de respiro, até que corte a luz, a câmera, mande Bob embora, mande todo mundo embora. Você tem um tempo, o negócio não acontece da noite pro dia. Você entende nem isso? Vocês em casa estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Presta atenção aqui, ó. Você que tá em casa me assistindo, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Se cai drasticamente a assinatura, aos poucos a gente tem que ir cortando as paradas. Aí não vai ter mais boletim da noite, porque o Max vai ter que fazer alguma outra coisa, o Lacombe vai ter que fazer uma outra coisa, eu vou ter que fazer alguma outra coisa, a gente não vai poder ter uma outra pessoa aqui, eu vou voltar a ter que ficar cortando câmera no celular, e a gente vai tentar desesperadamente tentar recuperar o tobogã de inferno que tá caindo. Tá? É isso que acontece aqui na timeline. No STF não é diferente. O STF já entendeu que eles estão num tobogã de inferno. Se a Lei Magnitsky, além do Moraes e da esposa dele, for pro Gilmar Mendes, o pau tora. Sabe por que o pau tora? Preste muita atenção no que eu vou te mostrar agora. Preste muita atenção. Por que o pau tora? Porque não é só Magnitsky, é seção 301 e é atuação internacional contra terrorista. É isso que está em jogo. Prenderam Bolsonaro para abafar isso aqui. Magnitsky, seção 301 e o Brasil controlado por terroristas. Coloca na tela, produção, por favor. Preste muita atenção como é que funciona a guerra de quinta geração e como é que você abafa
um problema gravíssimo para poder desviar o foco de atenção. Preste muita atenção. A nossa produção fez essa linha de gráficos e informações para que não fiquem dúvidas para vocês. Não fique dúvida, tá? Então vamos lá. Existe uma linha invisível hoje no Brasil entre PCC, fintechs e o silêncio em relação ao Banco Master. Vamos entender isso? A evolução do crime organizado no sistema financeiro. Crime de rua, início com furtos, roubos e controle territorial. Esse crime de rua vira narcotráfico, expansão para rotas de drogas e controles da cadeia de suprimentos. Depois isso vira lavagem de dinheiro, esquemas complexos para legalizar os lucros ilícitos. E depois isso vira um sistema financeiro formal, infiltração em fintechs, fundos de investimentos e outros veículos financeiros. Por que isso tudo importa? Tá? Vamos lá. Por que isso tudo importa? Primeiro, o PCC deixou de ser apenas uma facção criminosa para se transformar numa sofisticada holding financeira no Brasil, onde todos os políticos corruptos e ladrões estão atuando. A investigação que começou lá atrás com a Hydra, depois a Operação Carbono Oculto e desagou no Banco Master, tá? Essa investigação, ela revela como a organização conseguiu penetrar em instituições de mercado financeiro brasileiro, utilizando fintechs e fundos de investimentos como veículos de lavagem de dinheiro para uma escala bilionária dentro do Brasil. Então, de novo, a Operação Hydra e Carbono Oculto representam marcos históricos no combate ao crime organizado financeiro no Brasil, expondo uma rede complexa que conecta criminalidade, sistema bancário e mercado de capitais. E essas operações desvendaram esses mecanismos inéditos de infiltração do crime organizado, no caso o PCC, no sistema financeiro formal, ao contrário das operações anteriores focadas apenas no narcotráfico. Então a Hydra, Carbono Oculto, ela acabou revelando para o mundo inteiro que as organizações criminosas passaram a operar como verdadeiras corporações utilizando instrumentos financeiros sofisticados. Então vamos para a Operação Hydra. Sobe ali, produção, rapidinho. A Operação Hydra, ela foi a porta de entrada de tudo isso. Ela começou em fevereiro e março desse ano, nós falamos aqui que ela não era do governo brasileiro. Ela era do estado de São Paulo. A câmera em mim aqui, rapidinho, produção. Lembram que o Lula queria pegar para si o mérito da Operação Hydra? Lembra disso, Max? Lembro, perfeitamente. Ele quer pegar para ele também a operação contra as fraudes no INSS. O cara Mas você lembra que eles falaram assim, fomos nós quem começamos isso? Uhum. Vocês lembram do Lewandowski falando que foram eles que estavam operando? O que a Globo e a CNN... CNN, coitado, já tá metade da audiência hoje aqui, tá? Eu até separei aqui Só pra o deixar JRSJ mandou pra gente no chat aqui. Muito bem, meus amores. Então está aí, né? Um pequeno resumo, né, aí da timeline de Alan dos Santos, tá? A respeito aí da Lei Magnitsky. Porque há quem tente convencer você de que a Lei Magnitsky não mudou nada no Brasil. Mas existe sim uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Desses grupos específicos têm interesse, tá? Direto de negar o impacto da Magnitsky. Um deles é o que não quer admitir que o Eduardo Bolsonaro segurou uma verdadeira guilhotina política no país. O outro, ainda mais perigoso, quer esconder que o presidente Bolsonaro só está vivo e protegido porque os Estados Unidos estão de olho. Se não fosse a Magnitsky, Bolsonaro já estaria preso há muito tempo e provavelmente estaria sofrendo consequências muito mais graves. A sanção contra Moraes e sua esposa abriu uma porta que não tem volta e figuras como o Paulo Torre sabe exatamente o que isso significa. E nesse vídeo explodiu tudo aí pra você. Beleza, gente? Os comentários aí lá dos nossos amigos da Timeline. E eu concordo. Tá? E eu concordo. Beleza?
Para você ligado aqui no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, sejam bem-vindos ao nosso programa. Comenta agora 39. A gente vai continuar com o canal, com o programa, destacando para você a respeito de algumas reações referentes à prisão do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Né? Quando vocês me veem cobrando aqui manifestações, o povo precisa ir para as ruas, o povo precisa ir lá para frente da sede da Polícia Federal. Não é? A gente não pode ter aquele grupinho minguado, não. A gente tem que levar uma galera lá, gente. Eu sei que no final de semana isso é melhor, né? O povo tem mais tempo, mas eu acho que a gente precisaria também de pessoas mobilizando isso, né? Vamos ver o que acontece aí. O filho do Bolsonaro foi convocar um evento religioso. Culminou na prisão do Bolsonaro. Que país é esse, né? PL diz que prisão de Bolsonaro foi por intolerância religiosa. Falei aqui, hein? Bancada reuniu 50 políticos para discutir a resposta à detenção do ex-presidente. Prioridade do partido é votar a anistia ainda esta semana. Quarta-feira. Pelo amor de Deus, amanhã. Pelo amor de Deus! Ampla, geral e restrita, Fábio, mas o Paulinho da Força, o documento dele lá, o relatório, né, que ele é o relatório é dosimetria, Fábio, sim, só que eles vão enfiar no meio da dosimetria, eles vão enfiar um destaque, dizendo que vai ser anistia ampla, geral e irrestrita. Tá aqui comigo agora, comenta, eu estou aqui, gordinho. Comenta, quem chegou até aqui, comenta 41 e diz, estou aqui, gordinho. Vamos lá, dando sequência aqui ao nosso canal, nosso programa. Prisão de Bolsonaro dificulta ainda mais o caminho da pacificação social, diz a bancada evangélica. Em nota, o grupo afirma que a decisão do STF é desproporcional e amplia tensões políticas no país. E olha aí, meus queridos. O Alexandre de Moraes chamou o evento religioso de aglomeração, repetindo os modos operandes de pessoas criminosas. Vocês se lembram muito bem, você já deve ter visto o seu youtuber preferido falando isso, né? Meus queridos, não eu, né? Eu digo assim ao longo do dia. Triste isso, tá? Triste isso. Muito triste. Não é... Olha pra mim. Eu acompanhei um corte esses dias dizendo, né? O Estado é laico, mas tem referências cristã-judaico. Não é isso? O Estado é laico, mas tem referências cristão-judaico. É por isso que uma mulher não apanha, que não é amparado o marido bater na mulher. Por quê? Porque nós temos a Bíblia de referência. Tá? O Estado é laico. Só que o Estado usa a Bíblia como referência. Entendeu? Me desculpe, você que não é de uma religião, né, que usa a Bíblia, que tem a Bíblia como referência, né, o meu respeito a cada um de vocês. Só que, meus queridos, eu sou um cara cristão. Não sou dos melhores, eu tenho meus erros. Eu acho que o grande passo para você ser um homem, um cristão, um homem de Deus, é assumir os seus erros. Eu tenho meus erros. Não é? Só que, meus queridos, e é o meu papel aqui defender os cristãos, defender aquelas pessoas, defender a liberdade religiosa no nosso país. E como comunicador, eu até defenderia, lutaria contra qualquer tipo de ataque a outras religiões, tá? Mas, meus queridos, eu repudio as falas do Alexandre de Moraes, eu repudio as considerações de Alexandre de Moraes, porque isso daqui, foi um encontro de religiosos, um evento
ecumênico, onde todas as religiões ali poderiam participar, cristão, evangélico, cristão católico, enfim. Até um falso cristão participou. Né? E lá estava ele do grupo de dizer que é marxista, é do grupo de Janja, e foi lá infiltrado falar no microfone lá do evento. Mas, meus queridos, que vergonha nós estamos vivendo no Brasil. E não é atacar o Alexandre, eu tenho outros motivos para poder ir de encontro e questionar o ministro. Não é? A gente tem tantos outros motivos. Eu achei uma tremenda falta de respeito com o povo cristão, com as religiões desse país. Intolerância religiosa. Quando surgiu a matéria, eu até comentei. Por que não cancelou então a vigília ao invés de prender o Bolsonaro, caramba? Não vai ter uma vigília. Não, proíbe a vigília. Ah, não pode, né? Intolerância religiosa. Não pode proibir, né? Só que lá na decisão do Alexandre, estava dizendo lá que era aglomeração de criminosos. Pelo amor de Deus, gente. Quando, olha pra mim, eu até usei o exemplo lá que tá acontecendo agora na África. Como é o nome, gente? A minha cabeça, eu sou goiaba, tá? Ó. Eu não vou lembrar o nome. Tá tendo agora um extermínio de cristãos lá. Aí o Trump se levantou contra. Aí o país diz que não é um extermínio de cristão, tá tendo uns ataques terroristas lá, não sei o que, na Nigéria. Você vai na Nicarágua, que fecha uma rádio cristã, que expulsa padres e pastores, eles não chegam assim. Olha pra mim. Ó, sou o dono dessa bodega, sai daqui. Não, eles mostram a lei. Não, você está infringindo a lei aqui, é tudo pela democracia, é pelo Estado Democrático de Direito, veja bem, que não sei o que, que tal, e pau. Utilizam a lei para poder perseguir. É a instrumentalização. E aí, o próprio Alexandre de Moraes repetiu, né? A pior ditadura é a da toga, porque contra ela não há quem possa. No nosso atual país, não. Não há, não. Há um homem, um único homem, que agora tá meio macho, tá cabra macho, que é o Alcolumbre. Um único nome. Só que eu não vou dizer que esse cara vai fazer isso, porque a treta dele agora é com o Lula, não é com o Alexandre, não é com o STF. A treta dele é muito pelo contrário, é pra poder ficar assim, ó, com o STF, porque ele quer colocar o aliado dele no STF. Ele quer colocar o Pacheco. Esse cara nunca vai colocar o impeachment do Alexandre de Moraes em vigor, tá? Vamos dando sequência aqui, meus queridos. Para você que está aqui comigo, sejam todos bem-vindos. Comenta 50. Comenta 50, por favor, meus amores. Onde você estiver com a gente, curtindo o nosso programa, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E aqui, ó, infelizmente, né, nós já imaginávamos isso e também nós já imaginamos, porque ontem, segunda-feira, venceu o prazo para que a defesa do Jair Messias Bolsonaro apresentasse recurso naquele último embargo. E nós já sabemos também qual é a decisão da primeira turma. Por unanimidade, a primeira turma referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, ela está mantendo a prisão do Bolsonaro por unanimidade. Os 4 ministros do colegiado votaram pela manutenção da preventiva. O ex-presidente está preso em Brasília desde o último sábado, dia 22, por ordem de Alexandre de Moraes. Só para constar, eles falam tanto em Estado Democrático de Direito. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, era para estar sendo julgado em primeira instância.
a não ser que o processo já tivesse chego, né, ao STF. Mas, em casos de ser julgado no STF, teria que ser pela reunião das duas turmas, no pleno do Supremo. O próprio Luiz Fux defendeu isso. Aqui não é o lugar. E mesmo se fosse, não seria na primeira turma. Nem na segunda. Na reunião das duas turmas, no plenário, né? E a primeira turma, que também referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, também vai derrubar o último embargo e também já vai determinar o início do cumprimento de pena. Ontem eu trouxe aqui para você o Dr. André Marcília e vou repetir mais uma vez aqui no nosso canal. Vou até trazer a câmera para mim, porque isso daqui é uma opinião minha, né? Vou até dar um zoom aqui, ó. Eu, Fábio Rodrigues, apresentador desse canal, eu não acredito mais em história de que Alexandre de Moraes quer tirar uma foto do Bolsonaro preso. Bonito o argumento, né? Todo mundo usando, todo mundo falando, repetindo igual papagaio. Eu não acredito que Alexandre de Moraes quer tirar apenas uma foto do Bolsonaro preso. Eu não acredito mais. Para mim, Alexandre de Moraes quer manter o Bolsonaro preso na papuda. Tem até uma tal de uma ala para golpistas. Então ele vai enviar Bolsonaro para lá e não é negócio de fica uma semana até até a defesa pedir uma prisão humanitária. Meus queridos, eles vão manter o Bolsonaro lá por muito tempo. Mas, Fábio, então estamos lascados. Sim. Sem anistia ampla, geral e restrita, devolvendo os poderes políticos ao Jair Messias Bolsonaro, nós estamos lascados, mal pagos e ainda fritos na banha de macaco. Sem a anistia, não há saída para esse país. Sem a anistia, não há saída para esse país. Tá bem? Então essa conversa de que não, o Moraes, Fábio, eles só querem levar o Bolsonaro lá para dar uma mídiazinha, mostrar o Bolsonaro preso. Eu não acredito nisso. Isso para mim é argumento aí que a direita estava usando até outrora, até ontem, até hoje. Para mim não é isto. Para mim eles querem enfiar o Bolsonaro lá e não tirar o Bolsonaro de lá mais. O próprio Bolsonaro chegou a dizer isso. Se eles me prenderem, eles vão me matar. Se eles me prenderem, eles vão me matar. Para você abençoar o canal, esse daqui é o Pix, tem um QR Code aqui, fica à vontade. Tá bem? Nós estamos aí precisando da sua ajuda. Qualquer valor que você mandar aqui no nosso programa será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Então, por favor, abençoe o Abordo Notícias e fortaleça o nosso canal. 11 95275 3898 para você mandar um colabore, para você mandar qualquer valor aí e trazer uma bênção ao nosso programa. Beleza? Tem esse daqui, ó, feito com inteligência artificial, não sei se o YouTube vai remover, tá bem? Mas se o YouTube remover o vídeo, né? Porque de repente a galera depois para você que tá me vendo no ao vivo vai ver. Agora pra galera que vai ver no gravado, de repente o YouTube corta, aí depois eu explico o vídeo no final. Esse aqui provavelmente por conta da música, mas presta atenção aqui. A prisão do Bolsonaro caiu como uma luva, e não por causa da tornozeleira. O detalhe que não te contam é simples. A ordem já estava assinada antes mesmo da história do ferro de solda. Mas aí apareceu a desculpa perfeita. Precisavam de um novo escândalo fresquinho para empurrar outro assunto para debaixo do tapete. O caso do Banco Master, que estava queimando mais que a tal tornozeleira. E como sempre, o roteiro se repete. O governo mergulha em denúncias, o clima aperta, o noticiário começa a feder e plim,
surge um fato urgente que magicamente domina todas as manchetes do país. Enquanto isso, inflação, insegurança e crise continuam do mesmo jeito. Mas quem liga, né? O importante é manter o povo olhando para o lado errado. No fim, a cortina de fumaça sobe e quem respira ela é você. A prisão do Bolsonaro... Muito bem, meus queridos, para você acompanhando o vídeo, né, trata aí de uma referência a uma cortina de fumaça, né, que acabaram de lançar no Brasil. Enquanto era para os jornais estarem falando do banco, aqui ó, do Banco Master, né, de toda essa questão aí de corrupção, de toda a questão da prisão, estão falando agora da prisão do Bolsonaro. Então desviaram o foco, abafaram uma situação. E ó, vocês se lembram aquele episódio no final de 2022, quando lá estava Alexandre de Moraes e os demais ministros em Nova York? Eu acho que foi uma das últimas vezes que o Alexandre de Moraes foi a Nova York. Vocês se lembram? Até que os ministros foram, digamos assim, receberam um carinho de alguns manifestantes lá em Nova York. Lá no evento do LEAD, né, que é o evento do Calcinha, como é que é o nome dele? Esqueci o nome do Calcinha. Esqueci o nome. Dória. O evento do Dória, que ele realiza no New York. Esse cidadão do Banco Master, pagando almoço para ministro, pagando jantar para ministro. Ô, gente, com todo respeito a cada um de vocês, e com respeito às autoridades e políticos brasileiros que eu vou falar, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, dava uma merda lá, o Lula chamava o cara pra comer. Puta merda, meu. Não pra comer o cara, né? Mas pra comer. Parece que esse povo tem uma fome insaciável. Políticos brasileiros, parem de ficarem se vendendo por um prato de comida. É! O que a Bíblia nos conta? Jacó fez um esquema com a mãe dele, o pai dele estava lá meio pra lá de Bagdá, né, em estado terminal, e ele precisava dar a bênção. Só que os dois eram gêmeos e um nasceu primeiro, então um é o primogênito. E a cultura dizia que o primogênito recebia a bênção do pai, ou seja, é tu que vai tocar os negócios da agora pra frente. O Jacó foi lá, preparou uma emboscada pro irmão dele e ofereceu um prato de comida. Falou, você fica comendo aí, bestão, que eu vou lá pegar a bênção. O pai tá cego mesmo, então come bastante, enche o bucho. Enquanto isso eu vou lá pegar a bênção do pai. Os políticos, ministros da Suprema Corte aceitando empresário pagar comida, pagar jantar. Vocês me desculpem aqui, eu poderia estar falando bonito, né, falando grosso aqui com vocês. Tem comida em casa não, meu? Tem dinheiro pra comer não? Aqui a gente vai aqui no simplão mesmo. Hugo, Pacheco, na época, quebrava o pau, aí daqui a pouco o Lula, meu filho, vem cá, vamos comer um prato de comida. Aí ministros da Suprema Corte lá em Nova York aceitando empresário pagar jantar pra eles. Ai, meu Deus do céu. Aqui, vamos pra frente. Senão a gente endói daqui. Vamos pra frente. Lula perderia a eleição livre e justa contra Bolsonaro, diz ex-secretário dos Estados Unidos. Em publicação no X, Mike Pence condenou a prisão do ex-presidente e chamou o petista de tirano ilegítimo. Parabéns, Mike Pence, falando as verdades lá nos Estados Unidos. Lula perderia eleição livre e justa contra Bolsonaro. Foi livre e justa, ou justa, a eleição em 2022? Ninguém podia falar nada.
Ninguém poderia falar que o Lula era a favor do aborto. Ninguém poderia falar que o Lula era dono do Foro de São Paulo. Ninguém poderia falar que o Lula era amiguinho de ditadores como o Nicolás Maduro. Engraçado. Tomou posse, avançou algumas coisas ali em relação ao aborto, né? Houve umas mudançazinhas. Tiveram ali também a situação do Maduro vir aqui, rapidão. Maduro veio ao Brasil, deu um soco, né? A milícia dele, os seguranças dele, deu um soco naquela jornalista brasileira, Adélia Ortiz. Meteram a mão na cara dela, infelizmente. E não poderia falar isso, não podia falar isso nas eleições. Não, o Lula é um santo. O Lulu é um santo. Gostou do programa de hoje? Espero que sim, espero que você tenha gostado e que Deus continue abençoando você. Se você puder, abençoe o nosso canal, comente agora 100, tá bem? Chegou nesse ponto do vídeo, comenta 100, por favor, e dê essa moral aqui para o nosso canal, tá bem? Ajude, abençoe, fortaleça o nosso canal. Eu preciso de você, gente. Eu precisei ontem, preciso hoje, provavelmente vou precisar amanhã, porque aqui é de onde eu tiro o sustento da minha casa, é onde eu mantenho, né, os gastos aqui do canal, alguns investimentos que a gente faz, equipamento, água, energia, telefone, internet, tudo isso a gente só consegue cumprir os nossos compromissos porque Deus enviou você para abençoar o meu canal. E a gente não precisa de muitos, não. A gente precisa de um exército pequeno, tá? Que tenha garra, força de vontade. Então, se você se encaixa, tá bem, nesse padrão, ajude esse canal, aceite, ouça, entenda a nossa convocação. Abençoe o Abordo Notícias. O Paulo Figueiredo, né, o jornalista que vive nos Estados Unidos, diz uma coisa interessante. Ele diz que não existe conteúdo gratuito. Alguém está pagando. E realmente, não tem conteúdo gratuito. Para o Gordinho estar aqui com você, ele precisou de uma câmera, ele precisou de uma iluminação, do microfone, né? Aqui no estúdio a gente usa, né, equipamento de áudio, processamento digital e tal. Mas enfim, por mais que fosse básico, alguém está pagando. Lá na Globo, quem paga é o Lula. Aqui, a gente precisa de você para continuar me ajudando. Eu sei que você tem fortalecido, tem chegado junto, mas o meu pedido é ajude o Abordo Notícias, não só o meu canal. Existem inúmeros canais aí que precisam da ajuda também e que pedem via Pix, tá? Então ajude, por favor, tá bem? Tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente perde, tá bem? Mas hoje nós precisamos da sua força, da sua colaboração aqui no canal. Então, ajude e abençoe muito mais o nosso programa. Eu queria saber se há entre nós, né, um guerreiro, uma guerreira para chegar explodindo aqui com tudo. Beleza? Ajude, por favor. 11 952 75 3898 para você abençoar o nosso canal. Ha. Ai, minha gente. Eu não acredito no que obrigado, meu querido Victor Mota. Eu nem ia mandar isso daqui pra você. Tá? Eu vou aproveitar e vou colocar aqui pra você, tá bem? Meu Deus do céu, gente. Lembra? Tirar a música até. Você se lembra do prefeito de São Paulo? Ricardo Nunes. Quem se lembra dele? Lá estava Bolsonaro, apoiou,
né? A gente teve toda aquela situação com Pablo Marçal, que até hoje, né? A gente tem aí as tretas do Pablo Marçal e foi um canalha mesmo, tá? Mas, meus queridos, o Ricardo Nunes disse que tem que respeitar a prisão do Bolsonaro, que a decisão foi tomada e tem que respeitar as instituições. Respeitar é complicado, hein? É complicado. O problema é que não processa, né? Bora lá. Só porque eu tô com pressa. Ajuda. Vai entrar. Tá bem? Vai entrar. Isso. Ricardo Nunes diz que prisão de Bolsonaro já era esperada e deve ser respeitada. A decisão está tomada e tem que ser respeitada. Estamos num país democrático e respeitar as instituições, mas obviamente já estava decidido. É sério, Ricardo Nunes. Ô, Tarcísio, vem cá ver seu filho falando aqui, Tarcísio. Deixar o prefeito pro jantar. Prefeito, o que o senhor achou da decisão de Moraes? Olha, a decisão já estava tomada há muito tempo, antes até do julgamento. Isso aí todo mundo sabe, né? Isso é uma coisa que já estava escrito, todo mundo já estava sabendo o que iria acontecer. Uma decisão que está tomada, tem que ser respeitada. Estamos num país democrático, a respeitar as instituições, mas obviamente já estava decidido. Ok, obrigado, gente. Deixar o prefeito. Vamos respeitar, né, o prefeito de São Paulo? Vamos respeitar, Ricardo Nunes? Aí ninguém vai pra rua, ninguém vai pedir anistia, porque nós estamos num país democrático. Se fosse o Tarcísio, se fosse o Caçabão, aí ele tava puto da cara. É inaceitável essa decisão da Suprema Corte. Inacreditável que o ministro Alexandre de Moraes prenda Tarcísio. Inacreditável que ele prenda o Kassab. Mas não. É o bom e velho Bolsonaro. Você quer mais? Você quer mais? Eu nem vou tocar em assuntos passados aqui não, que, né, mas dá vontade de falar, eu avisei. Mas tá bom, não vou nem tocar nesse assunto não, tá? Vou nem entrar, aí está. Tá bem? Aí está. Ai, uma decisão, obviamente estava tomada, né, a decisão, a gente sabe, até aqui ok. Agora dizer que tem que respeitar, é porque não é seu pai, é porque não é sua mãe, é porque não é a sua esposa, é porque não é seu filho, porque não é um aliado de verdade, porque se fosse um aliado de verdade você tava dando tapa na mesa. Prefeito de São Paulo, eu digo e repito, se fosse Tarcísio ou Caçabex, ele tava chorando e dizendo, ai, a gente precisa manifestar, a gente precisa, não dá pra acreditar que o Alexandre de Moraes tomou essa decisão. Mas como é Jair Messias Bolsonaro, aí está Ricardo Nunes dizendo que tem que respeitar a decisão de prender o Bolsonaro. Pega pra você e leva pra tua casa. Pega pra você e leva pra tua casa. Não, porque esse é o candidato do Bolsonaro, porque olha bem, porque daí o Bolsonaro, porque é o candidato do Bolsonaro. Pega agora o candidato do Bolsonaro. Pega agora o candidato do Bolsonaro. Tá aí, dizendo que tem que respeitar a prisão do Bolsonaro. Decisão não estava tomada, tem que respeitar a decisão de prender o Bolsonaro. Ai, ai, ai. Terra estranha com gente esquisita. Leva pra casa. Não, porque... Leva pra casa, meu. Leva pra casa. Olha quem tá aqui. Só me olhando, né? Olha quem tá aqui.
Essa é a arisca comigo. Ela não gosta de mim de jeito nenhum. Para você ligado, conectado no Abordo Notícias, vamos falar disso daqui que a gente precisa, né, alcançar a nossa meta. E a minha querida rainha maravilhosa Gladys, ela já deu um bom empurrão aqui. Tá bem? Ela já deu um bom empurrão. A Gladys sabe de cada lágrima que cai, de cada sorriso que surge. Tá? Ela sabe. Então, por favor, continue abençoando o nosso canal, continue fortalecendo, ajudando o nosso canal. 11 95275 3898. Para você dar uma contribuição, para você abençoar o nosso programa. 11 95275 3898. Qualquer valor será muito bem-vindo. A minha querida Gladys, ela mandou aí, eu acho que é $40. Obrigado, nossa rainha! Valeu, minha querida. Deus abençoe você, Gadeza. Muito, muito obrigado mesmo por essa colaboração. E com a ajuda da Gladys, deu uma boa alavancada aqui pra gente partir pra nossa meta, tá bem? Será que a gente consegue pelo menos chegar perto? Tá faltando aí R$90, tá bem? Se você puder ajudar, tá bem, com a nossa meta. Nossa, Fábio, ainda falta 90. Tem dia que entra R$10, só pra constar, tá bem? E tem dia que a gente consegue alcançar a meta. Então ajuda, por favor. Bora lá, meus amores. Colaborando, ajudando o nosso canal. Mas carrega o Brasil no peito, seu amor é soberano. Trabalha com as criancinhas, semeando amor e luz. Cada gesto é esperança, é carinho que conduz. Amar Abordo Notícias e o chat é sua paixão. Muito bem, meus amores, para você ligado na programação do Abordo Notícias, muitíssimo obrigado pelo seu carinho. Precisamos de você. 11 95275 3898. Para você abençoar o programa, para você fortalecer aqui o nosso canal. Bolsonaro com amor. E você que pode ajudar, ajuda. Quem não pode ajudar com o Pix, colabore também, né? Através de um superchat, que você pode usar o cartão de crédito. O Fábio não tem nada dessas coisas. Então mete o dedo no like aí, tá tudo bem. Sabe uma setinha que tem embaixo aí? Parece um aviãozinho? Manda nos grupos, tá bem? Manda, você aperta e vai abrir o WhatsApp e aí você coloca nos grupos aí o sinal aqui do Abordo Notícias, beleza? Nossa rainha, guerreira do bem, ama o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor. E no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Muito bem, meus amores. Nosso muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Se inscreva, ative as notificações.